Olá, ouvintes! Estamos de volta com mais um podcast Vamos Falar de Saúde da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo. O tema deste episódio será sobre musicoterapia e contamos com a participação das profissionais Pérola e Solange, musicoterapeutas da instituição. Eu sou a Pérola Carvalho, sou musicoterapeuta e sou responsável pelo projeto de musicoterapia nas unidades da São Camilo. Então, nós organizamos e compartilhamos esse lugar de trabalhar em cada unidade de acordo com as suas necessidades. Eu sou a Solange Ferraz da Fonseca, sou musicoterapeuta, atuo aí com a Pérola dentro desse projeto que ela colocou nas unidades do São Camilo. Atualmente atendo na unidade da Moca, mas já rodei algumas outras unidades. A gente fica basicamente numa unidade em atendimento e alguns outros dias da semana a gente vai visitando outras unidades. Eu já estive em Ipiranga, agora estou me organizando para ir para Pompeia. Nós somos uma equipe, então nós somos em 4 musicoterapeutas atuando nas unidades da São Camilo. Para quem está ouvindo a gente, vocês podem falar um pouquinho sobre o que é a musicoterapia? A musicoterapia é o uso dos recursos sonoros, musicais, para entender o ser humano, para cuidar do ser humano, cuidar das suas questões. Então, o uso da música e dos seus elementos para cuidar do ser no seu todo. Esse seria o objetivo principal da musicoterapia. Através de experiências musicais, utilizando esses elementos musicais, levar aí para os atendidos, clientes, pacientes, enfim, cada um com as suas necessidades, esses recursos que vão auxiliá-los aí nas suas questões pessoais. E para quem que é indicado, para qual paciente que é indicado esse tipo de tratamento? A musicoterapia seria principalmente, a indicação principal, para pessoas que têm dificuldades de comunicação, seja por impedimento físico, seja por impedimento emocional, psicológico. Então, desde um paciente, por exemplo, o cliente que teve uma traqueostomia, que tem um diagnóstico de autismo, um diagnóstico de Alzheimer, dificuldade de se expressar por perda mesmo da linguagem ou não desenvolvimento dessa linguagem, até mesmo a pessoa que tem uma dificuldade psicológica no sentido de conseguir se expressar, então ela não consegue demonstrar com clareza os seus sentimentos. E em muitos momentos isso pode acontecer com as pessoas comuns, no caso de um luto, por exemplo. Então, dentro de uma fase muito difícil da vida, é possível que a pessoa não consiga deixar claramente expresso o que ela está sentindo sobre aquela situação. E aí, nesse sentido, a musicoterapia tem um papel muito importante de conseguir ajudar nessa expressão. E como que funciona esse tratamento com os pacientes? Mas num atendimento, fala que som representa. Tem gente que fala, aquele som agudo. Não gosta de grito, não gosta de som de violino. E aí você pega um som desse ruim para o paciente ouvir. Que representa aquela dor que representa tem. Essa dor, exato. E aí você vai modulando aquilo de alguma forma até aquilo encontrar um lugar que seja um som que representa para ele uma coisa positiva. São quantas sessões necessárias para notarem que o paciente está tendo alguma resposta, está tendo alguma melhora com a musicoterapia? Que é uma técnica bem específica. Então, por exemplo, paciente que tem fibromialgia, dor crônica, que já vem direto com essa queixa, Queixa de dor aguda ou de dor crônica, principalmente, e em que chamam o atendimento de musicoterapia. E é muito interessante, porque nesse processo a pessoa começa a entender o significado daquela dor. Há quanto tempo a gente tem a musicoterapia na instituição? Desde setembro a gente iniciou o projeto, né, Pé? Uhum. E estamos aí, até hoje. Começamos em setembro. De 2021. De 2021, isso. Estamos aí, alguns meses aí. E eu fiquei sabendo que desde setembro do ano passado, quando vocês iniciaram a musicoterapia aqui na instituição, de lá para cá vocês já realizaram mais de 1000 atendimentos. Dentre estes, existe alguma história que vocês possam compartilhar com a gente? Olha, tiveram vários pacientes, várias histórias muito marcantes. Nós até, enquanto equipe, na nossa supervisão, decidimos fazer um registro, porque cada musicoterapeuta foi trazendo histórias muito marcantes. Então, por exemplo, teve um colega, interessante contar a experiência dele também, teve um paciente que, logo antes do falecimento dele,
trouxe uma música da composição dele, ele era músico e compunha, então ele pediu para que o musicoterapeuta continuasse tocando aquela música, quase que como deixando uma herança. Legal. E foi um legado dele, assim, foi muito interessante, muito forte essa experiência para o Rodrigo, nosso colega musicoterapeuta. Para mim, por exemplo, teve algumas experiências nesse sentido do entrainment, desse trabalho com os pacientes com dor. Teve o caso de uma paciente, por exemplo, que ela também é paciente com fibromialgia, dor crônica. Ela associou a dor dela com um som de trem e a não dor dela com a música da Whitney Houston, mas que na letra da música justamente falava sobre o percurso do trem até em casa. Quando a pessoa fica ali pensando na vida e pensando nos relacionamentos dela, relacionamentos afetivos e tal. E aí isso foi um start assim, muito forte para trazer até um segredo de família dela, que de alguma forma interferia para que ela, enfim, nunca pudesse se expressar plenamente, e aí acabando tendo esses gatilhos para essas crises álgicas assim, muito intensas. Do início para o final da sessão ela já estava completamente diferente, assim, com outra postura. A gente chegou no quarto com ela totalmente encolhida, sentindo muita dor mesmo, e de repente até o final da sessão ela já estava completamente solta, relaxada na cama. Então assim, é muito gratificante conseguir ver esse tipo de situação. E tem umas experiências também de resgate de memória, né? Assim, tem um caso de uma paciente que eu atendi, ela estava com muita dor na hora que eu entrei no quarto, né? Estavam os acompanhantes assim, e perguntei se ela gostava de música e tal, e perguntei assim, tem alguma música de infância, alguma coisa que a senhora se lembra, né? Porque ela disse que tinha um pai músico, e ela se lembrou de uma história, de uma coisa de pegar um caderno de música escondido, que era do pai, das músicas dele, e ficar mexendo, assim, e o pai meio que pegou ela num flagra, mas aí viu que ela gostava, e em vez de brigar foi ensinando, ela era bem pequena, e aí ela quis cantar até uma música que ela se lembrou, e eu, né, me pus a acompanhar assim com o violão, e ela ficou muito emocionada ao final dessa participação dela de cantar essa música que era a composição do pai. E aí ela chora no final e diz assim, fazia muito tempo que eu não chorava de emoção, que eu chorava só de dor, né? Então, e agradeceu muito por estar assim bem, ela quase com a voz embargada, não conseguia falar, e foi bem impactante também. A gente acaba sendo atravessado aí por esses processos também, né? Então, uma experiência mais marcante do que a outra, né? É até difícil relatar por causa disso, né? A musicoterapia, ela é indicada apenas para pacientes que possuem doenças crônicas? No contexto do hospital, isso acaba sendo, além dessa questão de acolher o processo de adoecimento, acolher o processo de luto, das perdas que muitos pacientes com câncer, com diagnóstico de câncer, acabam tendo. Então, acaba sendo um papel bastante significativo da musicoterapia nesse contexto hospitalar. Por outro lado, a musicoterapia é muito mais ampla do que isso. Então, em outros contextos, é possível ser atendido com musicoterapia com outros objetivos. Então, até no sentido preventivo, no sentido de trazer essa musicoterapia comunitária, então, para que as pessoas, por exemplo, de uma equipe, de uma empresa, possam se compreender melhor, se entender, trabalhar melhor juntas. Então, são vários e vários contextos possíveis, assim. A gente pode utilizar, tem várias áreas, na verdade, de atuação que é possível aí colocar a musicoterapia, né? Então, que nem a Pérola trouxe, de fazer, por exemplo, essa questão comunitária. A gente, numa visão mais ecológica, trabalhar isso de alguma forma com grupos, é super possível. Ou quando você pega, por exemplo, uma criança típica, que não tem a questão do autismo ou de um diagnóstico e tal, ela tem aí, sei lá, às vezes uma questão física e tudo mais, mas ela pode também receber esse atendimento musicoterapêutico e pode cair, às vezes, para um lugar mais didático, porque às vezes a criança tem aquela facilidade e quer aprender música, então entra num lugar desse, por exemplo. A gente está falando do ambiente hospitalar, então cai num lugar assim, de novo, eu adoro falar coisa entre aspas, né? De novo, entre aspas, cai naquele lugar da cura mesmo, de auxiliar a pessoa. Não é que musicoterapia cura, mas faz parte, é um processo terapêutico que vai contribuir para que aquela pessoa ganhe mais uma ferramenta para se auxiliar e para buscar essa cura. Então a musicoterapia passa por várias áreas também de atuação nesse lugar. Até na área psicoterapêutica, né? Então, Exato. assim, nesse trabalho em conjunto com a psicologia, com a equipe multiprofissional, é possível atuar com a musicoterapia. Então, trazendo ali
essa compreensão do sujeito sobre ele mesmo, sobre o significado das experiências que ele teve, a partir do não verbal, né? Então, isso que seria a diferença de um atendimento convencional verbal dentro da saúde mental, da psiquiatria, por exemplo. Então, de trazer a partir do não verbal, a partir daquilo que não é dito, a percepção sobre a pessoa, sobre a sua própria história, ter um autoconhecimento também a partir das experiências de vida. Pensando que música é uma linguagem, né? Como que a musicoterapia atua no paciente? De uma maneira bem peculiar, bem única mesmo, porque cada paciente é um universo, né? E a música, e tem dentro de si esse universo musical, o seu histórico musical. A gente trabalha muito em cima disso, do ISO pessoal de cada um, que é o histórico musical. Então, cada um tem a sua questão. E é interessante porque às vezes a pessoa, vamos lá, você falou paciente, então vou pegar o seu gancho aí. Às vezes a pessoa tem um diagnóstico, né? Eu tenho X doença, sei lá. Mas quando a gente vai conversar com uma pessoa e começar a iniciar um atendimento, então qual é a queixa? Na verdade é uma coisa que é até mais interessante pra gente, porque às vezes a pessoa tem aquele diagnóstico, mas a queixa dela é um pouco diferente daquilo que o diagnóstico traz, e é um lugar de atuação interessantíssimo pra gente começar. Então, a partir disso, que é o universo da pessoa, que é o que ela está vivendo dentro daquele diagnóstico, daquela queixa, de toda aquela coisa interior dela, a musicoterapia vai agir e a gente vai atuar em cima daquilo que ela demandar pra gente, com outro universo musical que a gente pode oferecer. Porque as pessoas, diante de uma vivência traumática tão grande, ter a possibilidade de se expressar, ter ferramentas que ajudem para que elas expressem os sentimentos em relação a todos esses acontecimentos difíceis, é fundamental para que elas consigam elaborar tudo isso que aconteceu. Então, até mesmo é uma possibilidade, um espaço que é dado anterior à reflexão sobre a dor e a perda, de poder soltar essa dor, essa perda, poder expressar essa dor, essa perda, entende? Então, eu acredito muito nisso também. E quando você traz assim, bom, mas especificamente na sessão, como que é abordado, como que você vai se aprofundando cada temática nesse sentido? Como a Solange trouxe, a gente trabalha com histórico sonoro musical. A partir desse histórico sonoro musical, é possível você cuidar do ser no seu não verbal, no seu inconsciente, sem necessariamente ele ter que contar sobre a doença dele. Então a gente sai do lugar de só olhar para a doença e começa a olhar para o ser humano. Primeiro o ser humano, depois a doença, depois o diagnóstico. E quando você faz isso, mesmo assim você começa a enxergar todo o caminho psíquico para que a pessoa entrasse num sofrimento. Porque ter ou não um diagnóstico não necessariamente implica num sofrimento. O sofrimento é além, o sofrimento tem a ver com a interpretação que a pessoa faz de toda aquela situação. E aí, de repente, dentro dessa interpretação, isso vai sendo representado com as músicas, com os sons. Então, você tem ali, numa fase muito difícil da vida, a tendência é o silêncio. Então, para muitos pacientes, para quem a gente chega, eles estão num momento de silêncio, um momento de que, eu não lembro de música, eu não tenho escutado música, eu não tenho percebido os sons. Por quê? Porque cada um de nós, se for lembrar, muitas vezes nesses momentos mais complicados da nossa própria vida, houve essa pausa, houve esse vácuo sonoro. E às vezes não é silêncio, às vezes é ruído, né? Também. Às vezes a pessoa nem tá no silêncio, às vezes ela tá no ruído. Então ela nem consegue pensar num som organizado, né? Ela tá mais marcada pelos ruídos que a rodeiam do que pela música ou do que pelo algum som positivo que possa existir. E aí, de repente, isso é uma pista, vamos colocar assim, para o musicoterapeuta conseguir, atuando ali, resgatar outros momentos em que ela teve outras experiências. E aí, de repente, quando você acessa isso com a música, a pessoa consegue alimentar esse momento presente com essa experiência de vida, e trazendo essa resiliência mesmo, de conseguir enfrentar a situação melhor. A musicoterapia tem alguns métodos interativos e receptivos. Então, nessa rede hospitalar, nesse tipo de atuação que a gente faz, basicamente a gente usa métodos receptivos, né? E aí quando você pergunta, né, o que é que faz e tal. Então, a gente faz o quê? Através dessa
receptividade, a gente promove essa receptividade, vamos dizer assim, do paciente, que às vezes ele não está aberto para nada. Mas aí você fala, então, tem uma música que você lembra e gosta? Sei. Tinha uma música, abriu. Né? Então a gente promove essa receptividade dele, essa abertura para uma coisa um pouquinho diferente do que ele está vivendo, para sair um pouco do ruído, do silêncio, por exemplo. Então também a gente pode, através disso, obter dele respostas corporais. E a partir dessas respostas físicas ali, por exemplo, um acompanhamento ali de rítmico com um bater de mão, uma mexidinha no pé, né? Às vezes sei lá, ou ele mesmo entra cantando. Ou então ele está num estágio tão exausto de algumas coisas que ele acaba entrando num lugar de relaxamento. Então, acho de que receber realmente assim. De receber. A gente também pode ajudar a desenvolver habilidades motoras, habilidades auditivas. A gente pode também evocar experiências afetivas que fazia tempo que ele não tinha, como aquele exemplo que eu dei da pessoa que só chorava de dor e não tinha nunca mais chorado de emoção. Então, de repente, ela teve um contato com um momento afetivo da vida dela importante e trouxe isso através de um choro compulsivo, uma catarse, que aliviou o coração dela, vai saber de quantos anos que a pessoa estava com aquele abafado, né? Também explorar ideias e pensamentos, fazer a pessoa ter ideias novas, né? Evocar a imaginação, facilitar uma memória, enfim, e por aí vai. Estimular a memória, no caso dos idosos, isso, né, por exemplo. Estimular a memória, isso. Isso dentro dos métodos receptivos, aí depois tem os interativos que tem bastante, né? Fazer um canal de comunicação, por exemplo, de um lugar que a pessoa não consegue, aí de repente com a música ela acaba comunicando alguma coisa, através de uma letra, enfim, um movimento que ela faça mais brusco, você fala, tinha uma raivinha ali guardada, né? Então, tem bastante coisas aí. Dentro disso, de motivar os movimentos corporais, até com pacientes com DPOC, por exemplo, pessoas que têm necessidade de apoio na respiração, de conseguir desenvolver os movimentos respiratórios de uma maneira melhor. Então tem pesquisas que comprovam o resultado da musicoterapia para esse tipo de paciente. O paciente oncológico também tem bastante pesquisa demonstrando o impacto da musicoterapia em relação até à música de preferência. Então já foi feita essa pesquisa, comparar fazer musicoterapia com simplesmente ouvir uma música que você goste, gravada, sem a presença de um terapeuta realmente direcionando esse trabalho. Então existe um impacto, existe uma diferença nos resultados nesse sentido, e com a musicoterapia o resultado é bem mais significativo nesse sentido de conseguir tocar mesmo nas questões de cada paciente. E às vezes até desenvolver a habilidade que para muitas pessoas às vezes é simples e para outras é complicada, de distinguir situações, e aí através da música e aquele apoio do musicoterapeuta fazendo esse suporte aí para ele entender novas coisas aí dele, falar, poxa, não tinha pensado nisso. Então ele começa a diferenciar coisas e trazer novas ideias, enfim. E vocês deram alguns exemplos, né, de formas de atendimento. Como é que é a questão da diferença entre os pacientes e a forma como vocês atuam com cada um deles? Existe a musicoterapia para gestantes, para crianças recém-nascidas, para bebês, né? Então existe a musicoterapia para bebês especificamente. Aqui na Rede São Camilo é uma rede mais voltada para o público adulto e idoso. Por isso a nossa principal atuação nesse cenário tem sido justamente para o público adulto, que tem algum diagnóstico de saúde, e público idoso, que aí no caso da musicoterapia com idosos, a musicoterapia em gerontologia, que é uma especialidade inclusive, você tem sim possibilidades de estimulação neurológica, cognitiva. Então dentro dessa estimulação cognitiva, memória, atenção, raciocínio, tudo isso pode ser trabalhado nas sessões de musicoterapia. E acaba sendo direcionado, né? Para criança, por exemplo, você pode promover uma situação lúdica através de jogos musicais, colocar ali uma brincadeira, né? Ensiná-lo a pular ali no dó, no ré, no mi e fazer uma coisa, né? Uma coisa lúdica mesmo. Às vezes a gente pega uma criança, por exemplo, com síndrome de Down, que precisa aí, ter um fortalecimento, vamos dizer, no caminhar dele, que normalmente eles são mais assim, né, molinhos e tal. Então você pode promover aí, em determinada fase, um circuito, por exemplo, para ele acompanhar ritmicamente e cumprir aquele circuito de subir uma escadinha, passar embaixo do negocinho, fazer...
usar a ludicidade aí quando está direcionado para a criança, usar mais essa questão da memória quando está direcionado mais para o idoso, e é isso. Então, ela fica mais direcionada sim, dentro dos seus métodos e técnicas, é possível e sempre vai acabar sendo direcionado mesmo, né? E também com base na queixa, né? Sim. Depende da queixa, a gente vai direcionar também para aquilo. E aproveitando, né, esse gancho dos tipos de pacientes, no caso dos pacientes paliativos, que são aqueles pacientes que possuem uma doença que não pode ser curada ou que está em estágio em que não há mais cura, a musicoterapia também pode ser indicada para esses pacientes? A musicoterapia em cuidados paliativos tem diferentes referências, tem muitas pesquisas, muitos estudos sobre esse tipo de trabalho. E dentro dessas referências, nós utilizamos algumas propostas, algumas técnicas que já foram utilizadas, por exemplo, nos Estados Unidos, em alguns outros centros de pesquisa, em hospitais também. Por exemplo, a musicoterapia pode ser utilizada em cuidados paliativos como uma biografia musical do paciente. Então, quando a pessoa está nesse processo, muitas vezes de saber que o fim está chegando, que ela vai partir, que essa doença pela qual ela foi diagnosticada, de fato, vai fazer com que ela se desprenda desse mundo, e vivencie outras coisas de acordo com a crença dela, é um momento muito importante para a vida dela e é um momento muito importante para a vida das famílias também. Então, faz parte do processo conseguir acolher o paciente, acolher a família e ajudá-los a criar experiências significativas nessa fase. E uma dessas experiências significativas pode incluir essa biografia sonora, como se o paciente fosse deixar ali um legado com a sua história a partir das músicas que marcaram, a partir das experiências que foram relevantes para aquela família. Então, ele pode até escolher as músicas que ele quer ouvir no momento em que ele estiver partindo. Então, isso é muito significativo, assim. Tem muitos relatos de como isso é importante para as famílias que têm essa oportunidade de ter um acompanhamento musicoterapêutico nessa fase final de vida, né? E é claro, nem todo paciente que está em cuidados paliativos está em fase final de vida. Então, a gente sabe que cuidados paliativos também é muito maior do que isso. Simplesmente significa que aquilo que o paciente tem não pode ser curado com os meios que nós conhecemos. Então, tem aqueles casos de pacientes que vão ficar com aquela questão crônica e que ainda assim vão ficar muito tempo vivendo a partir disso e tendo essa experiência com essa questão crônica. Ou mesmo que vão ter um processo diferenciado em relação ao adoecimento e que vão precisar enfrentar, ter a resiliência para lidar com esse estendimento do processo de tratamento, essa possibilidade de tratamento estendido. Então, a musicoterapia também acaba tendo esse papel de ajudar nesse acolhimento desse sujeito e das suas perdas também, perdas no sentido de perspectiva de vida. Então, muitas vezes a pessoa perdeu uma função corporal. Às vezes não é que ela vai morrer, mas assim, ela perdeu uma função, ela perdeu o movimento de um membro, ela perdeu algo que para ela era muito importante e não vai ser recuperado. Então ela precisa ter ferramentas, ter um espaço para conseguir elaborar tudo isso que ela viveu. E a musicoterapia consegue ajudar nesse sentido. Eu acho que a musicoterapia entra nesse lugar também junto com uma visão que está aí também em outras áreas, atuando assim na questão qualidade de vida. Então, quando você pensa no paliativo, seja longa duração, ou enfim, né? A gente vai pensar na qualidade daquele momento para o paciente. Então, a gente atua junto até com outras áreas que são da qualidade de vida. A qualidade daqueles momentos que ele ainda tem. Solange e Pérola, muito obrigada pela participação de vocês no nosso podcast, por trazerem mais informação sobre a musicoterapia. Nós é que agradecemos a oportunidade sempre valiosa de falar um pouco da nossa profissão, né, gente? Que nós tanto amamos. É um prazer enorme para nós poder compartilhar com vocês. E você que está ouvindo essa edição do Vamos Falar de Saúde, fique ligado e não deixe de acompanhar, seguir e favoritar os podcasts da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, aqui na sua plataforma de áudio preferida.